França, insanos, inapropriados, inigualáveis. Geopolítica da raiva, do canal Eric40k. Bora lá. Eu acho muito estranho que eu tenho visto algumas pessoas falando que os franceses são covardes. Isso é um entendimento meio dos Estados Unidos sobre como a história funciona. Santa Joana d'Arc era francesa e eu não vou ouvir desrespeitos e estereótipos contra ela quando posso eu mesmo usar ou inventar estereótipos a favor dela. Isso não é um artigo, eu não serei imparcial, isso é um sermão sobre a necessidade de descer a porrada, a vantagem inefável do ódio e uma homilia sobre a sacralidade do desmantelo no sistema internacional. Eu sou um devoto... Acho que o problema é mais... dos franceses, talvez... Primeiro, sistema numérico francês já tá todo errado. Já começa por aí. A forma que eles contam o número tá tudo errado. Acho que depois disso, o problema vem mais ali da Revolução Francesa, né? Que eles fizeram algumas coisas boas, mas também espalharam bosta pro mundo todo, né? De várias formas diferentes. E criaram, né? Essa ideia da Idade Média como Idade das Trevas e tal, sendo que não é bem assim. Qualquer um levemente bem intencionado com história consegue discutir esse assunto com nuance e não como tipo, a igreja queimou todo mundo, quando a pessoa nem sabe que existiram diversas inquisições diferentes porque elas eram executadas principalmente pelas, não só a igreja de cada país ou região, mas também pelo Estado, né? Tipo, inclusive as inquisições mais cruéis, né? Sendo a Inquisição Espanhola, que foi feita pelo rei da Espanha, que matou todos os padres e sacerdotes que não concordavam com ele, e depois a Inquisição Protestante, né, que deu toda essa coisa de caça às bruxas e tal, a fama que tem hoje em dia. Lembrando o seguinte, tá vendo esse negócio aí de Sonic 2? Ele vai aumentar porque tá vendo todos os reacts, mas para ele aumentar de verdade tem que mandar Sonic 2 na mensagem sem react, então depois eu vou deduzir todo o valor que não foi equivalente a mensagem certa, tá bom? Absurdo da donzela de Orleans, e se você espera nuance, sanidade ou respeito por alemães ou os bastardos de Anjou, também chamados por filisteus e defensores dessa calhorda traidora de Plantagenetas, eu sugiro que você veja outro vídeo. Eu vim pregar o amor dos franceses pela falta de sossego e que comecemos agora. A última pessoa com bom senso na França foi Vercingétorix, e depois disso eles descobriram que razão, assim como sanidade, é para os fracos, para aqueles que não estão destinados aos livros de história. O episódio mais emblemático que eu tenho para poder dar pra vocês foi que os franceses passaram 100 anos brigando felizes com a Inglaterra a troco de pão e foda-se. Haviam plantagenetas, ou seja, ingleses, mais ou menos, em solo francês, e o rei francês decidiu que aquilo era ofensivo pessoalmente a ele, e eu não o culpo. Imediatamente ele lançou uma campanha de extermínio de praga em relação aos bastardos angevinos. A dinastia de Anjou, ou Plantageneta, dominava territórios demais na França. Com pompa e elegância, e os franceses se lançaram. O principal era que eles eram ingleses demais para a França e franceses demais para os ingleses. Para o abate com elan, com pompa, com circunstância. Foram 116 anos de briga. Você tem ideia de quanto ódio no seu coração você precisa ter para continuar batendo igual um cafetão em outro país por 3 gerações seguidas? E tá, você pode me falar sobre Agincourt e sobre Crécy, mas eles morreram fazendo o que eles gostavam enquanto estavam vivos, sendo extremamente agressivos, desnecessariamente beligerantes e com pouco bom senso para outras ideias que não uma carga de cavalaria frontal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a violência não é pequena. E eles foram tão insanos e esquisitos para os vizinhos alemães que fariam até eu, um notório odiador do Sacro Império Romano Germânico, pedir para eles se acalmarem. Você talvez não saiba sobre o Sacro Império Romano Germânico. Eu preciso que você saiba 1 minuto para poder explicar o evangelho do ódio contra essa fraude estatal que foi o CIRG. A Alemanha medieval merece tudo o que a França fez com ele. Uma coleção precária de castelos cobrando impostos, um desperdício de terreno que só servia para encarecer os produtos entre a França e a Polônia. Era um lugar tão miserável e cagado que ninguém invadia porque não valia a pena, e eles não faziam quase nada com os vizinhos. Eu não vou saber argumentar coisas muito a favor ou contra, porque não é minha área de expertise, então eu vou aproveitar o cara dando rage em não franceses, sendo que normalmente a galera dá rage nos franceses, né? Eu inclusive tô nisso aí, eu não gosto do idioma francês, dói o meu ouvido, mas quando eu viajei pra França eu descobri algo terrível. O biotipo que eu gosto é o das francesas. It's over. Fudeu. Porque eles eram deprimidos demais para invadir outros países, porque as mulheres de lá eram muito feias. A Guerra dos 30 Anos, um dos eventos mais destruidores de toda a Europa, foi visto como uma misericórdia por boa parte da população, porque era uma desculpa para morrer mais cedo. A única exceção que eu abro para essas regras são os prussianos, porque eles são a única raça daquele desafortunado espaço geográfico que eu considero humanos.
eles só são feios pra caralho. No Sacro Império Romano Germânico você não conseguia separar os nobres dos camponeses e as mulheres das cabras, não que fizesse muita diferença na noite de núpcia do camponês. Eles merecem o bullying feito pela França durante todo o período histórico em questão, mas eu tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha... A guerra talvez tenha impactado negativamente a qualidade de vida da população alemã. Um pouco. O Wedgwood Sicily, de 1938. ficado meio desafortunada. Porque os crimes de guerra que a França cometeu contra o Sirg nessa A França talvez tenha se empolgado, mas a Espanha definitivamente não deveria ter feito metade das merdas que fez. guerra foram intensas o suficiente para queimar todo o capital social divino que eles tinham conseguido com as cruzadas. Falando nas cruzadas, os caras conseguiram meter um estado de verdade no Levante, cercados de sarracenos e dinastias muçulmanas extremamente irritadas por eles terem tomado Jerusalém de volta. Sim, de volta, porque Eu não quero falar de Jerusalém, porque toda vez que eu falo é uma polêmica diferente. o califado Demente Peter, o mundo muçulmano. anterior tinha roubado Jerusalém primeiro. Os caras conseguiram meter vários bonecos no Levante. Durou pouco? Sim, mas foi eterno enquanto durou. Pelos poderes de Deus do Ácide serem muito, muito violentos, eles montaram os Estados Cruzados. E pelos poderes de Fromage, Muito texto, tá igual Bakemonogatari, porra. Não vou ler texto nenhum não também, tô puto hoje. Genesequá e Avec, eles conseguiram colocar cabeças em espigas. Para a maioria dos franceses, a guerra só acaba quando o tataraneto do tataraneto deles buraca a cabeça do seu. O jeito mais fácil que eu tenho para poder resumir as cruzadas é o seguinte: de 1096 a 1099, o maior laxante do Levante era ouvir alguém falar Bonjour, je suis un français, cabrão. Eles são tão viciados em combate que quando o Papa não conseguiu fazer com que eles cruzadassem contra o Levante, eles cruzadaram contra eles mesmos. O resultado dessa crise de abstinência transformada em militarismo foi a Cruzada Albigense, de onde a frase mata geral, se Deus quiser separar é com ele, veio. Nós vemos aqui um desprezo casual pela santidade da vida humana que meio que é a marca registrada dos franceses. A Cruzada Albigense foi, entre outras Pô, o cara tá falando, pô, o francês era muito shed e tal, sei que, parará, pereré, mas hoje em dia a França não é assim. A França virou uma sombra do que era, né? Porra, Notre Dame pegou fogo, mané. Você quer uma coisa mais incompetente e patética do que isso? No Rio de Janeiro você teve o Museu Nacional aqui, que também foi, né? Não vou nem falar muita coisa, porque quem sabe sabe. Mas, porra, Notre Dame, entendeu? Fora o resto das políticas da França e como o país se degenerou completamente, principalmente ali, né? De teve a Revolução Francesa. Tinha intenções boas, mas vieram com um cientificismo que pregava o materialismo a todo custo, uma aversão a tudo que aconteceu antes, junto de uma supervalorização da Grécia, né? Da Grécia, de Roma também, né? Mais assim, ali do passado clássico, da era clássica. E decidiu jogar como coisa, luz só nas coisas ruins da Idade Média. Média do quê, né? De meio, de que não foi nada importante, estava ali no meio. Tanto que você vai ter várias coisas importantes ali nessa época, como, por exemplo, o nascimento das faculdades e coisas do tipo, vários cientistas importantes, alquimia, sendo um elemento essencial para o desenvolvimento social e científico da sociedade, e filosófico também, obviamente. Enfim, então eu não gosto muito dessa parada, dessa história dos franceses, não. A gente viu também aquele filme lá dos caras meio animais, que era uma sodomia pra tudo quanto é lado, e é tipo, o tipo de coisa que só pode sair da cabeça de um francês, né? as coisas contra os cátaros, que era uma pequena heresia cristã que meio que falava que era ok matar mulher grávida, entre outras coisas. A dedicação da França... Então, essa parada dos cátaros vale essa pequena heresia cristã vale um comentário, né? Os cátaros eram basicamente o último, ou um dos últimos maiores grupos gnósticos. Né? Eles acreditavam que o Jesus era a encarnação do bem, vamos dizer assim, né? Enquanto o Deus do Velho Testamento era a encarnação do mal. Era o demiurgo, era, enfim. E que tudo que era material era podre e imperfeito. Então lá eles viviam de uma forma um pouco diferente, né? Aí os relatos variam. Eu não sei qual deles vai ser os verdadeiros. Tem os relatos que dizem que eles ficavam na deles e não transavam, não comiam, não faziam nada, e eram meio que monges ocidentais, né? Monges budistas ocidentais, e que eles acabavam sendo muito disruptivos na região e por isso mereceram uma cruzada. E tem o outro lado que diz, então, eles odiavam a carne, né? Sabe o que isso significa? Além de autoflagelação, eles flagelavam os outros. Então, reprodução para eles era visto como algo negativo. Então, tinha que, né, desviver mulheres grávidas. E coisas do tipo.
Então os relatos variam, né? Tem um lado que fala que eles eram de boa, mas eles eram hereges por acreditar que o Deus do Velho Testamento era o verdadeiro demônio que prendia a gente nesse mundo, e que a carne era uma ilusão, que você tinha que adquirir a gnose para transcender. E tinha os outros que falavam, então, tá, beleza, tem tudo isso aí, mas eles vão atrás de desviver mulher grávida e várias outras práticas bizarras que não estão mais só no corpo deles mesmos, eles começam a fazer com outras pessoas. Aí qual que você acha mais provável? Provavelmente é uma mistura dos dois. Até onde eu li, não sei se eu tô certo, se eu tô me lembrando direito, eles eram de boa, eles enchiam o saco, mas eles ficavam lá de boa, até que a igreja até que um comerciante ou alguém enviado para a igreja foi assassinado lá na região deles, pelos cátaros, tipo, de uma forma que chamou a atenção e não era para acontecer isso. Aí eles falaram, vai matar os nossos também? Então acabou-se para vocês. Aí eles foram obliterados. Por violência e vingança é tão absurda que alterou a linguagem de alguns países vizinhos. Porque, beleza, eles praticavam jejum de churrascamento, pois é. Em inglês você pode dizer vengeance, em português você pode dizer vingança ou vendetta, mas em inglês você tem revenge, e em português você tem revanche, que vem dos franceses. Muitas são as palavras que a gente pode usar para poder descrever a França do período medieval e do começo do Monólogo médio do Senhor de Guerra França. Por que tá com duas vozes agora? período moderno, mas misericordiosa e clemente não estão entre elas. E isso não parou na Idade Média, porque os franceses negócio esquizofrênico. Eles tinham pouquíssima necessidade de ajudar os americanos na birra deles contra a Inglaterra. Eles tinham perdido, se eu não me engano, boa parte, se não tudo, das colônias além-mar presente na América, mas mesmo assim eles resolveram que era hora de antagonizar os britânicos. O rei da época mandou tropas, navios e dinheiro porque eu quero que a Inglaterra se foda, deixou de ser uma estratégia geopolítica e passou a ser uma imperativa biológica. Até tropas escocesas eles contratavam, unidas apenas pelo ódio comum contra os descendentes do Guilherme Conquistador de 1066. Era tanto ódio no coração que eles tiveram que terceirizar uma parte para os escoceses na velha aliança de 1290 e alguma coisa. 200 anos depois que o Guilherme conquistou o lugar, ainda tinha gente odiando ele. Pra você ter uma ideia do quão filho da puta geralmente são os britânicos. Quando o despeito não cabe no peito, você se vê aliado com quem você despreza em nome de antagonizar quem você odeia. Geopolítica linda pra caralho. A política externa da França medieval é aquele negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E uma das coisas que pode fazer você virar muito amigo de outra pessoa é vocês odiarem algo em comum. Pode ser comparado às cargas de cavalaria que eles tanto amam. A França não para, a França não pensa, a França esmaga. O dinheiro que você gasta, foda-se, mas rancor você guarda, rancor você nutre. E a França entende essa verdade primal, tá ligado? A necessidade humana por retribuição. Essa ideia de que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra só funciona se você não comete 1 ou 3 crimes de guerra pro teu inimigo ficar esperto. Eu tenho um livro, caixa enorme. O cara tá totalmente Warhammer, né? Onde eu anoto e guardo os rancores de todas as desfeitas feitas contra mim, eu tenho que dizer, é terapêutico, porque essas injúrias vão ser cobradas e a história correrá vermelha com o dia da minha retribuição. E a França medieval não era diferente, tá ligado? Vingança é um impulso geopolítico tão importante quanto o realpolitik, porque se o mundo quer te fuder, tudo que você pode fazer é botar no cu do mundo primeiro. Não tem noite traiçoeira que resista a uma carga de cavalaria. E Napoleão, o cara não era nem francês. Napoleão nasceu em Ajácio, que fica no meio do Mediterrâneo, e tinha passado de mão entre sicilianos, italianos em geral e franceses, e tinha mudado de lado para os franceses apenas 1 ano antes do nascimento do Napoleão, então culturalmente eles estavam meio isolados e esquisitos ali. Mas bastou ele dar uma fungada no ar francês que ele imediatamente começou a antagonizar alemães e irritar britânicos na África, que estava um mar inteiro e metade de um continente de distância. Antes da França ser a França, os franceses já achavam que a política externa tinha que ser resolvida com desmantelo e horror em larga escala. Carlos o Martelo, chegando com uma cadeira de aço no meio da Batalha de Poitiers, saído de um sonho febril da WWE medieval, não me deixa mentir. Os Omíadas, que tinham avançado, subjugado e derrotado, escravizado tudo, do Levante até a Espanha, não souberam o que acertou eles, porque foi uma cage match brutal em Poitiers. Alguns talvez se perguntem por que os franceses são assim. É alguma coisa na água? Talvez seja o excesso de queijo? É porque o idioma deles não faz o menor sentido quando você... Exatamente. Acho que eles estão putos o tempo todo porque o idioma deles não faz o mínimo sentido. Você vê a parte escrita. Eu tenho uma teoria científico-antropológica que foi tirada ex cloaca após muitas observações. Minha teoria, as mulheres francesas são lindas pra caralho. It's over. Inclusive, história aleatória da França, né? Vocês gostam das histórias do meu pai. A gente estava na França em 2023, né? Foi aniversário de 80 anos do meu avô, ele levou a gente pra uma viagem e tal, sei que, tava na França. A gente foi num restaurante. A gente tava sentado no restaurante, aí tinha um garçom careca.
Aí a gente está sentado, e aí a gente sentou, tava esperando, o garçom tava demorando um pouquinho pra vir na mesa, aí meu pai levantou assim a mão, né, tipo, opa, pra chamar. Aí o garçom, meu pai sabe falar francês. O garçom veio e falou, aí meu pai falou, opa, boa tarde. Aí ele, eu vou te atender quando eu quiser. E continuou, ignorou meu pai, saiu e continuou falando lá com os outros. Enfim, passou um tempo, chegou na mesa. E perguntou, o que vocês vão querer? Aí meu pai perguntou, qual opção você recomenda, coisa do tipo, né? O garçom, quando meu pai falou isso, o garçom saiu da mesa, foi do lado de fora do restaurante, pegou a placa de comida do dia do restaurante, entrou no restaurante, chegou na frente da nossa mesa, na frente do meu pai, mostrou a placa assim na frente dele e bateu assim na placa. Isso aqui, ó, tá. Aí meu pai pediu um balde de ostra e o cara ficou tipo, assim, não vai comer, né? Não vai aguentar esses turistas e tal. Mas ele não contava que meu pai já sobreviveu meses na selva, caçando, bebendo água de cipó do rio, porra, sendo perseguido por uns marimbondos desse tamanho, que se tipo, ferroasse você morria, tendo que pegar a ração da barraca, e se eles te achassem pegando a ração da barraca, tu tomava tiro de borracha. Aí, o que aconteceu? Meu pai, ele tem uma alimentação de sobrevivência. E ele comeu o balde inteiro de ostra. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo. E o garçom e o meu pai viraram amigos. A ponto do o garçom beijar a cabeça do meu pai. Fica falando samba, samba, samba. Minha mãe levantou e sambou, ele tentou sambar junto. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, histórias aleatórias. Isso faz com que os homens franceses precisam ser conquistadores. Só que ao invés de serem conquistadores de corações, eles acabaram conquistando terrenos no mapa. Aliás, as mulheres francesas são tão lindas que às vezes elas mesmas lideram exércitos. Vamos falar da Joana d'Arc agora. Santa Joana d'Arc não era só uma lenda, ela foi uma pessoa real que conseguiu virar um evento traumático ambulatório para britânicos e borgonheses. E eu e meus amigos dizemos foda-se os borgonheses. Eles pegaram Joana d'Arc na trairagem. A menina era pura santidade, encarnada numa máquina de cometer... É o pior que todos os registros dos aliados e dos inimigos colaboram para isso aí. E os ingleses não acreditaram em nada que ela falou. Só que aí, tipo, os advogados, entre aspas, até os procuradores, todo mundo do tribunal tava tipo, não, aparentemente é isso mesmo. É tudo que tá escrito aqui é verdade. Então, tem vários documentos que comprovam isso. E só que as autoridades inglesas não queriam aceitar o negócio, não. Crimes de guerra, e eles meteram ela na fogueira por um detalhe técnico de usar roupa masculina, porque a alternativa da Joana d'Arc na trairagem. A menina era pura santidade, encarnada numa máquina de cometer crimes de guerra, e eles meteram ela na fogueira por um detalhe técnico de usar roupa masculina, porque a alternativa era ficar pelada, tá ligado? E os caras tipo, não, mas ela quebrou o juramento, vamos tacar fogo nela. Filhos da puta, não conseguiram ganhar ela no campo e apelaram pra uma arbitragem escrota pra caralho. Esse período da Guerra dos 100 Anos, onde a Santa Joana d'Arc entrou em campo, foi maneiro pra caralho de você ver, desde que você estivesse uma distância segura, como Timbuktu ou Karakorum. Santa Joana d'Arc foi uma das primeiras das agora tão famosas jovens empreendedoras. Ela tinha uma excelente startup de fertilização. Ela adubou o solo francês ao integrar britânicos ao solo. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela foi cedo demais por cometer crimes de guerra perto demais do sol. Tem um motivo para depois da Guerra dos 100 Anos a Inglaterra parar de meter o nariz nos assuntos do continente e começar a fazer os assuntos de navegação. E o evento que os traumatizou dessa forma foi uma adolescente semi-pacifista, bastante iletrada, que não precisava carregar uma espada. Tudo que ela tinha era um estandarte e um rosário, e ela se tornou uma crise existencial nacional para os britânicos e fez as calças de uma nação inteira ficarem marrons. Se alguém assim deu prejuízo para os britânicos, imagina a hora que eles acharem uma mulher a fim de brigar, tá ligado? A maioria dos brasileiros, quando escuta franceses, já imagina carro virado pro alto, concreto pegando fogo... É o famoso, o esporte favorito dos franceses, né?
protesto. De fora, gritaria e com razão. Então, por favor, meus queridíssimos, não tentem importar esse estereótipo dos Estados Unidos que sacaneia uma das melhores contribuições para a aula de história que eu já tive. A capacidade incrível dos franceses de cometerem barracos históricos com pompa, elegância e quantidades absurdas de violência. Eles são tão dedicados a essa ideia de ser uma... Pior que tem isso. Existe a Legião Estrangeira, né? Pô, entre aspas, o maior exército... Não maior, né? Mas um dos maiores exércitos mercenários do mundo é francês. Conveniência massiva para todo mundo ao redor deles, que eles têm uma coisa chamada francês por sangue derramado, que é quando eles pegam e adotam pessoas de outra cidadania desde que você mostre uma dedicação e capacidade única em transformar... Tinha um amigo que considerou entrar pra Legião Estrangeira, mas o teste é muito hardcore. É sinistro para entrar. Filhos em órfãos. E por que eu tô falando de franceses? E por que eu tô falando de Brasil e a percepção do Brasil com a França? Porque essa dedicação demente à arte de ser um problema não é exclusivamente europeia, é uma coisa extremamente brasileira também. A gente só precisa lembrar disso mais vezes. É só ver que as crianças italianas nascidas após a Segunda Guerra Mundial têm pesadelos com peixeiras às vezes e elas nem sabem por quê. E o Paraguai inteiro procura embaixo da cama para ver se o Duque de Caxias não tá lá. Da última vez que nós tivemos que levantar da cadeira... Brasil no livro de história de qualquer outro país. Brasil no livro de história do Paraguai. Para mostrar quem manda localmente, nós alteramos provavelmente de forma permanente o DNA de um país. E a gente basicamente levou a guerra nas costas porque a Argentina não tem coragem de fazer o que tem que fazer, então deixa pro pai, que o pai aguenta. O Solano Lopes, o diretor do Uruguai na época lá em questão, ele achou que a gente não ia... O diretor do Uruguai, porque não era do Uruguai, não era do Uruguai, era do Brasil. Atirar, se ele só tinha o diretor. Solano Lopes, o diretor do Uruguai na época lá em questão, ele achou que a gente não ia atirar se ele colocasse crianças na linha de frente. Ele achou que a gente não era louco, e esse erro ele não vai cometer de novo, e muito menos irão as crianças, tá ligado? E forçando um pouco, a gente tem a Maria Quitéria como uma proto-Joana Dark brasileira. A gente já viu esse vídeo. Mas a gente tem que estar aberto pra contratar. Não só isso, mas a gente enviou lutadores de capoeira pra guerra, onde eles botavam umas navalhas no pé. E aí, nessa época, era tipo um tiro e depois baionetada nos outros, né? Ou, assim, não era uma guerra de atrito ou distância igual hoje em dia, era olho no olho. E a gente mandou lutadores de capoeira, tipo, não sei se nessa época eram escravos ou ex-escravos, mas se eram escravos, foram escravos que foram, tipo, libertos e transformados em soldados. Não, nessa época acho que já não era escravo não, enfim, é confuso, né? Não lembro agora os detalhes. Mas enfim, eles chegavam lá e os inimigos não sabiam o que fazer. Porque o cara chegava o cara chegava assim, tipo, a baioneta dava um tiro, sei que e tal, metia ali uma baionetada nos outros. Aí do nada o cara dava um chute. Sabe igual briga de galo, que o galo dá um chute e corta a cabeça do outro galo, porque ele tem umas garras de metal? Então, o cara vai lá, dava um chute martelo e metade do torso do paraguaio saía voando, cara. E isso aterrorizava os outros, porque eles falavam, que porra é essa? Os caras dão um chute que corta a pessoa no meio. Então, vamos gingar, exatamente. Então, a gente teve um batalhão de capoeiristas macabros que tocaram o terror no campo de batalha com golpes estranhos, velocidade e um estilo de luta que ninguém do resto da América do Sul conhecia. Extremamente mortal e versátil. Que não tinha como defender. Não tem como defender a porra de um chute de capoeirista. Acabou. Desse jeito. Ainda mais com uma lâmina de 30 centímetros presa no pé. Novas irmãs de batalha. Do Atlântico ao Pacífico, a gente sempre pode lembrar para os países vizinhos que o Brasil é gigante pela própria natureza, tá ligado? O Brasil já tem uma inclinação excelente, quase metafísica pro barraco. Violência, desmantelo e baixaria correm na nossa... O Brasil tem quase 60 mil assassinatos. Esse mapa bota em perspectiva, né? O Brasil pra caralho. O Brasil teve tantos homicídios quanto todos os outros países em azul combinados. Aí tem todos os países do mundo, basicamente, e o Brasil ali. Aí, mais, meus Estados Unidos maligno. Aí o cara comentou aqui. Brasil, número 1, campeão penta. Que porra é essa?
alma. E, considerando que carioca, violência, desmantelo e baixaria correm na nossa alma. E, sim, no Brasil tem números de morte de guerra. considerando que carioca burro ou lento morre antes de procriar, nós já temos uma fonte para as tropas de choque, tá ligado? Tudo que falta é alguém não ironicamente. lembrar pra Argentina que a América Latina não é pra eles conquistarem. Porque nós dois lutamos contra países europeus. Eles contra a Inglaterra e a gente contra a Itália. A diferença é que o que a FEB fez contra os italianos nem cavalo faz com égua. E eles não conseguiram aguentar os britânicos. Os argentinos não conseguiram aguentar os britânicos no limite da linha logística britânica. Se tudo der certo e o Brasil finalmente... é o Brasil da paz, nunca arranjou guerra com ninguém. Brasil 1864. Dom Pedro II, Exército Brasileiro, Paraguai. Finalmente tomar vergonha na cara e começar seu desespero existencial em forma de país que todo mundo quer que ele seja, em 500 anos alguém vai estar fazendo vídeos em Swahili sobre o quão loucos, violentos, mas eficazes os brasileiros eram. Um verdadeiro impávido colosso de gritaria, violência, putaria, música alta na praia e carnaval eterno se deixarem. E isso aqui não é um Paraguai de lenda este, pelo contrário, todos serão aceitos como servos e camponeses no nosso império. Eu tô mais do que ciente que eu vou ser pendurado em aia pelas coisas que eu farei em nome do grande Brasil, mas já que eu vou ser condenado por crimes de guerra e contra a humanidade e contra a lei da causalidade, pelo menos que eu me esforce para dar entretenimento para futuros historiadores, assim como os rancorosos e ressabiados e os hilariamente insanos homens do passado fizeram. Até o próximo vídeo ou até o julgamento, depende do que vier primeiro. Acho que o cara deve estar muito triste com o estado da França hoje em dia, né? Como a cultura totalmente se degenerou, como a França se tornou uma sombra do que era antes, como o Brasil também está nesse mesmo processo, né? Isso acontece por vários e vários e vários motivos, mas no Brasil a gente teve um processo sistemático de destruição de tudo que era heróico, bom, positivo ou exemplo. Então, o Brasil ele vive constantemente em busca de validação externa porque a gente destruiu a própria validação interna graças aí a décadas, mas décadas mesmo, muita coisa, de propaganda, basicamente desde quando o Império caiu. Não que fosse perfeito, né? Os conselheiros do Dom Pedro II eram um bando de filha da puta que atrapalharam a industrialização do Brasil porque eles queriam manter escravo e a economia na mão deles. Que foi o que aconteceu com a política do café com leite depois que removeram Dom Pedro II. O Brasil ficou estagnado porque os caras só queriam mamar. Né? Continua até hoje, inclusive. Né? Mas, infelizmente, né, eles acabaram fazendo essa mudança histórica e agora na população do Brasil, se você fala de império, nego ri. Só que nego ri de ignorância, porque eles não conhecem nada sobre o assunto. Eles têm apenas preconceitos que nascem da propaganda de tanto tempo. E aí, tipo, Dom Pedro II, o cara que libertou um monte de escravo, que sempre que podia libertava escravo, comprava escravo, libertava escravo. Empregava ex-escravos na corte, uma coisa que era vista como um absurdo, revoltante pela população preconceituosa e racista da época, que são exatamente os barões aí do café com leite, que são as famílias políticas de hoje em dia. Literalmente, essas pessoas são das mesmas famílias políticas de hoje em dia que dominam o Brasil, que vocês... Enfim... Aí eu já não posso falar porque a verdade dói.